Fala, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós já vamos começar falando da possibilidade de Alexandre Matos voltar ao Cruzeiro. Vamos falar também do Rubens Menin. Vamos também falar sobre a estreia do Rômulo e também o retorno do Marco Antônio. Então, antes de começarmos este vídeo, eu já peço a vocês que deixem aquele like, caso não tenha deixado aquele like, porque ajuda demais no crescimento do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo e seja parte da nossa família. Chega de enrolação, simbora para o próximo giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, o diretor de futebol, ex-Cruzeiro, ex-Atlético Mineiro, Alexandre Matos, ele concedeu entrevista ao jornalista Mauro César, do portal UOL, onde ele afirmou para ele que não teria problema nenhum em assumir uma equipe na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e também afirmou que o baixo orçamento não seria problema algum, até porque ele já teria trabalhado assim por 7 anos no América Mineiro, e também quando ele foi campeão pelo Cruzeiro, ele também não tinha um orçamento alto. Isso mesmo, ele falou que em 2013 não tinha orçamento alto, a não ser por 2 contratações que ele gastou mais, que era o caso do atacante, por exemplo, Júlio Batista, jogador que tinha vindo do futebol europeu naquela época. Olha só, galera, o Matos é um baita de um profissional, talvez o melhor do futebol brasileiro. É um cara que estava no Atlético Mineiro recentemente e foi cortado. Por quê? Porque o novo presidente achava o salário dele muito alto, porque o novo presidente achava também que poderia colocar uma pessoa muito competente no lugar dele, com valores muito mais baixos, com pensamentos, podemos dizer assim, diferentes do Alexandre Matos. E, Renato, você gostaria de uma possível volta do Alexandre Matos? Cara, eu não tenho dúvida que ele seria muito bem proveitoso para o Cruzeiro. Ele poderia agregar muito ao Cruzeiro, mas não, eu não quero o retorno do Alexandre Matos. Todo mundo sabe, em 2013 e 2014 o Cruzeiro estava muito bem e ele deixou o Cruzeiro e foi para o Palmeiras. Quando no início do ano da temporada de 2020, quando o conselho gestor ainda estava no Cruzeiro, o Alexandre Matos ficou alguns dias aqui ajudando, se esforçando, só que ele desistiu do seu projeto. E sabe o que ele falou para nós? Eu tinha um projeto novo no futebol inglês e estou indo para lá. Semanas depois, Alexandre Matos é anunciado como o novo diretor de futebol do Atlético Mineiro e ele decide ficar no futebol brasileiro. Ele só vem alguns dias para o Cruzeiro para tentar ajudar a organizar a casa, mas na primeira oportunidade, depois de 3, 4 dias no comando do Cruzeiro, o Alexandre Matos pediu as contas e foi embora. Ou seja, ele abandonou o Cruzeiro no momento mais difícil da sua história e foi para o seu rival. Então, por isso, eu não gostaria de ver o Alexandre Matos. E outro, nós já temos o André Mazzucco, que é um diretor de futebol que ainda tem que se provar, mas é um diretor de futebol que está em crescimento. E até o momento ele está fazendo contratações baratas para o Cruzeiro. O Alexandre Matos falou, eu não tenho problema nenhum em trabalhar com orçamento baixo. Eu estou acostumado aí, vai depender muito, ele falou que iria depender muito do projeto, um projeto que encha o seu coração. Eu não sabia agora que coração chamava bolso, né? Porque todo lugar que o Alexandre Matos ia, ele recebia salário de jogador de futebol e não de diretor de futebol. Vou citar as palavras para vocês do Alexandre Matos. Se vier um clube, seja ele qual for, em qualquer divisão, porque já me perguntaram muitas vezes se eu trabalharia na segunda divisão no Cruzeiro, e eu trabalho em qualquer clube que encha meu coração. Seja um projeto correto, independente do dinheiro, independente do orçamento, independente de qualquer coisa, garantiu Alexandre Matos. Vou citar outras palavras dele aqui para vocês. Eu saí do Cruzeiro no fim de 2014, ganhando menos para ir no Palmeiras. Eu queria um projeto e o Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, me ofereceu. Eu estava com um projeto na Inglaterra. O Sérgio Sete Câmara, ex-presidente do Atlético, me ofereceu um projeto e relembrou aí, né, que ele desistiu daquele projeto lá na Inglaterra, que ninguém nunca viu este cara saindo do país, para ir para o Atlético Mineiro. Isso aí, ele saiu do Cruzeiro. Ele poderia ter ajudado o Cruzeiro naquele momento e mesmo assim ele preferiu ir para o Atlético Mineiro. Olha só, recentemente saiu algumas notícias de que o Atlético Mineiro teria dívidas na casa de R$ 1 bilhão, dívida referente maior do que a do Cruzeiro. E claro, isso repercutiu muito, deu uma zoeira muito grande na internet, só que eu não quis entrar muito neste ponto. Por quê? Porque eu sei da realidade do Cruzeiro e sei da capacidade do Atlético Mineiro de sanar esta dívida primeiro do que o Cruzeiro, mesmo tendo aí, podemos dizer assim, 300 milhões a mais em dívidas. Como assim, Renato? Por que você fala isso? Neste momento, o Atlético Mineiro está na primeira divisão. Neste momento, o Atlético Mineiro está disputando a Copa Libertadores. Neste momento, o Atlético já está
nas oitavas da Copa do Brasil e neste momento o Atlético Mineiro tem o Rubens Menin e por isso ele poderia sanar muito mais rápido esta dívida do que o Cruzeiro. Então, pelo menos na minha opinião, não teria motivo nenhum para mim fazer uma zoeira com essa dívida do Atlético Mineiro, a não ser que finalmente eles tenham conquistado o seu bi, né? O bilhão de dívidas, que é o que o Atlético Mineiro conquistou. E o Rubens Menin, que é o mecenas do Atlético Mineiro, deu uma cutucada, podemos dizer assim, no Cruzeiro. Ele falou que o Cruzeiro não tinha patrimônio e por isso iria sofrer muito mais. Olha só, vou citar aqui para vocês as palavras do Rubens Menin e você vai ver o ponto do empresário do Atlético Mineiro. Uma das coisas é dever e não ter patrimônio. O Atlético está construindo um estádio, tem metade de um shopping, tem um plantel avaliado em cerca de 600 milhões de reais. Ué, com todo respeito, mas quem tem problemas é o Botafogo e o Cruzeiro, que não tem patrimônio. O Atlético tem patrimônio e tem como pagar as suas contas. Eles se incomodam porque sabem que o Atlético vai fazer bonito, afirmou Menin em entrevista ao portal. Em outra parte, ele falou que o Cruzeiro não tinha patrimônio. Olha só, se a Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2, Campestre, temos aí também o Barro Preto. Se isso não é patrimônio, eu não sei o que é. E outro ponto que também temos que destacar, o Atlético Mineiro tem jogadores, podemos dizer assim, bem avaliados no mercado. E se precisar vender, eles vendem e conseguem segurar as pontas até lá. Já o Cruzeiro, as promessas do Cruzeiro, os jogadores mais valiosos, estão saindo por 10 milhões de reais, que foi o caso do zagueiro Kaká. O ativo mais importante do mercado do Cruzeiro saiu por apenas 10 milhões de reais. Então é muito importante que o trabalho seja feito este ano. Sabe por que o Kaká não foi vendido mais caro? Porque o Cruzeiro não subiu de divisão. Porque se o Cruzeiro tivesse subido de divisão, o mercado do Cruzeiro estaria mais valorizado e os times topariam pagar muito mais, porque estariam contratando um jogador da primeira divisão e não da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então este ano temos que focar e deixar para lá tudo que está envolvendo o Atlético Mineiro, não tem nada a ver com o Cruzeiro. Nós temos que focar no agora e no momento do Cruzeiro. Seguinte, o novo reforço do Cruzeiro, o volante Rômulo, jogador de 33 anos, ele já realizou os exames médicos e até mesmo já treinou na Toca da Raposa. E o médico do Cruzeiro fez um elogio ao jogador. Ele falou que ele tem uma capacidade pulmonar invejável. Apesar do jogador ter 33 anos de idade, ele está muito bem fisicamente e que ele também estaria muito em breve à disposição do treinador Felipe Conceição, o que não era esperado por mim, até porque ele está mais de um ano sem entrar dentro de campo. Então acho que tenha, que ter um tempo de preparação maior para este jogador, para que ele não entre dentro de campo e canse muito rápido, tenha aqueles problemas e tenha que ser substituído durante as partidas. O Rômulo já começou o treinamento e já foi muito bem elogiado pelo nosso médico. Olha só, outro jogador que vai estar à disposição na próxima partida, todo mundo sabe, é o meio-campista Marco Antônio. Ele ficou 7 meses realizando um trabalho específico de fortalecimento muscular. O meia Marco Antônio destaca período de treinos e se coloca à disposição do treinador Felipe Conceição. Na entrevista do Marco Antônio, ele elogiou o Rômulo, elogiou o Felipe Conceição, falou que estava pronto, que estava à disposição. Então vamos aguardar o Marco Antônio dentro de campo, porque na próxima partida ele já vai poder entrar, ele já estará à disposição do Felipe Conceição. E pelas fotos do Marco Antônio dá para você realmente perceber que ele teve um ganho muito, podemos dizer assim, significativo de massa magra. O jogador ganhou sim um peso muito legal. E claro, parecia que ele estava fazendo academia com o Léo Stronda, porque 7 meses na academia não é brincadeira. Parece que pegou um garoto palito e transformou ele em um cara definido. O projeto Super Soldado está realmente completo. Agora vamos aguardar o Marco Antônio dentro de campo para que ele consiga, podemos dizer assim, desenvolver um melhor futebol. Seguinte, nação, encerramos por aqui mais um vídeo no nosso canal e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, já está mais que convidado. Muito obrigado pela presença de vocês e espero no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!